conversar aqui então sobre hemorragia digestiva baixa, que é um tema que nunca caiu na prova prática, mas já caiu hemorragia digestiva alta, então nada impede de cair hemorragia digestiva baixa também. E nós vamos ter causas muito frequentes que podem causar esse sangramento digestivo baixo, né? Cai muito na prova objetiva, então vamos revisar ele também, né? A doença diverticular é a principal causa, de longe, de hemorragia digestiva baixa. Como segunda causa, a gente vai ter a angiodisplasia e vamos ter outras causas menos frequentes, como um câncer coloretal, uma doença inflamatória intestinal, né, como retocolite e a doença de Crohn, o divertículo de Meckel. Então, a gente pode ter outras diversas causas, mas como as mais frequentes, vai ser a doença diverticular e a angiodisplasia, que a gente vai conseguir fazer o diagnóstico diferencial bem exatamente na colonoscopia. Uma coisa importante para a gente conversar aqui antes de iniciar essa estação é que sempre que a gente suspeita de hemorragia digestiva baixa, mesmo assim a gente tem que solicitar como primeiro exame a endoscopia digestiva alta para descartar uma hemorragia alta, tá? Então, você está suspeitando de uma hemorragia digestiva alta ou de uma hemorragia digestiva alta, digestiva baixa, quer dizer, o primeiro exame, independente se for alta ou baixa, vai ser a endoscopia digestiva alta. E aí, se você não encontra nada, você faz a colonoscopia. Fechou? Isso é um dado bem importante, que a gente tem que saber, tem que ter bem sedimentadinho na nossa mente. Uns exames, na verdade, inicial que a gente vai fazer no exame físico vai ser o toque retal, que não pode faltar, e a anoscopia. E aí depois, nos laboratórios que a gente for pedir no segmento da nossa estação, a gente pede primeiro a endoscopia digestiva alta, se vier normal, a gente pede a colonoscopia. Se a gente não encontrar nada na colonoscopia, a gente pode pedir uma cintilografia, tá? Então a gente vai fazendo essa escadinha de exames assim. Mas normalmente a gente para na colonoscopia, né? Lá a gente já vai encontrar ou a doença diverticular ou algum sinal de angiodisplasia. Belezinha? A maioria dos sangramentos tendem a ser autolimitados, né? Eles param sozinhos de sangrar e geralmente não é um sangramento tão intenso. Se for um sangramento intenso, a gente tem que dar as medidas de suporte, né? Classificar o choque do paciente, ver a necessidade da infusão de hemoconcentrados, né? Até de ácido tranexâmico. Então, assim, a gente vai vendo em relação à conduta. Mas, de maneira geral, eles são autolimitados e a gente vai sempre ter esse segmento, esse fluxograma igual para os dois. Então, vamos para um checklist, né? Vamos aqui, eu vou pegar um da Bíblia. Tá na página, deixa eu olhar aqui para falar para vocês, 108 de cirurgia. Vamos de hemorragia digestiva baixa agora então. Lembrando que a gente tem sempre que caracterizar bem todos os sinais e sintomas do paciente, para a gente conseguir fazer o diagnóstico diferencial entre cada uma dessas doenças, né? Então vamos lá. Você está de plantão em um hospital terciário quando é chamado para atender um paciente encaminhado devido a sangramento anal. Ao ser chamado, o paciente levantou, apresentou tontura e precisou se apoiar por alguns instantes antes de entrar no consultório. Então, as tarefas é fazer o atendimento inicial, depois indicar exames laboratoriais e um de imagem, e depois solicitar o outro de imagem, e, por último, verbalizar as condutas subsequentes e o provável diagnóstico etiológico. Então, vamos iniciar sempre com o acolhimento, os 3 itens do acolhimento. Você vai se apresentar, dizer que é a médica responsável ou o médico responsável por aquele atendimento, perguntar nome, idade, profissão e no que você pode ajudar. Aqui o paciente ia falar que ele tá com esse mal-estar e com esse sangramento, né? Esse mal-estar tá há 5 dias. Então, a gente tem que caracterizar bem a queixa principal, né? Fazer a anamnese direcionada para a queixa principal daquele paciente. Então, quando iniciou esse sangramento, com que frequência você notou esse sangramento, né? Toda vez que você vai defecar, ou ele suja a sua roupa, ou quando você senta, ele já pinga no vaso. Quando você vai limpar com papel higiênico, você vê o sangramento no papel. Ele vem misturado com as fezes, né? Ou ele vem sozinho. Tem algum outro achado junto com o sangramento, como muco também, né? A gente pode ir perguntando tudo isso para descartar uma doença inflamatória, para descartar uma hemorroida, né? Então a gente tem que caracterizar bem o sangramento. Perguntar se já teve outras vezes também. Se é a primeira vez, se teve outras vezes, se tem algum fator de melhora ou piora. Então tudo isso a gente vai caracterizando bem. Se tem dor associada, né, à defecação ou ao momento que ele sangra. E aqui, vamos ler o que ele ia falar pra gente. O sangue veio misturado com as fezes
Ele teve piora importante há um dia, não apresenta sangramento que pinga no vaso, sangramento não chegou a sujar roupa íntima e notou o sangramento há 3 dias, mas achou que fosse melhorar sozinho. A frequência é quase em todos os episódios de evacuação e na intensidade não, ele diz que não sabe, mas acha que não foi muita coisa. Então, não é um sangramento intenso, mas é um sangramento meio que constante, né? Em relação à dor, ele ia negar, e a gente também tem que perguntar para achados para descartar um possível câncer. Por exemplo, perda de peso, né, nos últimos meses, no último mês, alteração do hábito intestinal, se antes ele era constipado, agora ele está com diarreia, ou se ele teve alteração no formato das fezes, né, fezes em fita, descartando talvez, ou pensando em um câncer coloretal, câncer de reto. Então, a gente vai perguntando tudo isso para descartar. Febre também, né? Sintomas constitucionais. Então, aquele ia negar dor, ia negar emagrecimento, ia negar febre, ia negar tudo. Então, a gente continua a nossa anamnese, né? Nosso passo a passo. Nesse passo a passo, a gente sempre tem que perguntar os antecedentes patológicos, pessoais e familiares e os hábitos, né? A gente nunca deve esquecer. Então, aqui a gente pergunta se ele tem diabetes, hipertensão, se ele tem algum antecedente de câncer e na família, se ele tem alguma dessas doenças. Se ele toma alguma medicação todos os dias, se ele tem alergia a alguma coisa e se ele fuma, bebe e usa drogas ilícitas. Se ele é sedentário, como que é a alimentação dele. Então, assim, a gente fecharia aqui bem certinho a anamnese do nosso paciente. E sem nenhum dado muito importante e relevante aqui. E aí, vamos para o exame físico. Exame físico sempre pedindo a permissão do paciente, lavando as mãos, aquecendo, colocando luvas, máscara, né, avental, óculos, e fazendo a ectoscopia geral do paciente com pele e mucosas, vendo se ele está desidratado, hipocorado, né, e sinais vitais. Verbaliza os sinais vitais, verbaliza os achados, né, verbaliza o que está alterado ou não. Então, quero a frequência cardíaca, respiratória, a pressão arterial. Aqui a gente pode pedir em pé e sentado, porque ele teve um episódio de hipotensão postural. Então, seria interessante a gente falar sobre isso, né? Dar esse dado, assim, pedir esse exame relacionado à hipotensão postural do paciente. Temperatura, né? Saturação, pulso, tudo o resto. A gente verbaliza e fala o que está alterado ou não alterado. E depois vamos para o exame físico. Aqui a gente precisa, assim, fazer o exame físico abdominal, né, com a inspeção, a ausculta, a percussão e palpação abdominal. E a gente vai ter que pedir para o paciente tirar a calça, né, explicar para o paciente que a gente vai ter que fazer o exame físico do paciente, né, e vai ter que tirar a calça. E a gente vai ter que pedir para ele a permissão para realizar o exame, o toque retal, que a gente precisa realizar aqui nesse caso também, né. E aqui, se ele não quiser realizar, né, a gente tem que explicar a importância do toque retal, que ele vai ser necessário para conduzir o nosso caso, para saber o diagnóstico dele, e a gente tem que insistir em realizar. E aí, acho que com certeza numa estação dessa ele vai permitir. Aqui no caso, ele permitiria. E aí a gente vai realizar o toque retal, vai ver se tem alguma alteração, vai ver se tem sangue, né, em dedo de luva, vai ver se a gente palpa alguma coisa ali alterada. Em seguida, a gente tem que fazer a anoscopia também do paciente, né, ver se a gente encontra lesões, se a gente encontra sinais de hemorroidas, né, se a gente encontra alguma alteração ali também. Então, sempre no exame físico fazer o toque retal e a anoscopia nesses casos. Em seguida, a gente vai ver os membros, né, ver se tem alterações, lesões, alguma coisa assim, e vamos para os exames a serem solicitados, exames laboratoriais. A gente vai pedir para o paciente colocar a roupa de novo e pedir alguns exames. Como a gente conversou no início, o primeiro exame a ser solicitado, mesmo pensando numa hemorragia digestiva baixa, é a endoscopia digestiva alta. Sempre que tem hemorragia, a gente tem que descartar, hemorragia digestiva, a gente tem que descartar por primeiro a alta, né, com a endoscopia digestiva alta, quer dizer. Então, a gente pede primeiro a endoscopia digestiva alta, depois a gente pede a colonoscopia se vier sem alterações a endoscopia. Então, primeiro a endoscopia digestiva alta, depois a colonoscopia. Se você não encontrar nada na colonoscopia, você pode pedir uma cintilografia. Se você já encontrar uma angiodisplasia, uma doença diverticular, você já para aí porque você já tem o seu diagnóstico, né? Então, a gente vai fazer o toque, a anoscopia, a endoscopia digestiva alta e depois a colonoscopia. Então, aqui nesse caso, deixa eu ver os achados, além do hemograma, né, coagulograma, tudo o que a gente sempre tem que pedir. Deixa eu achar aqui o resultado, né, da colonoscopia e da endoscopia que a gente solicitou.
Então, a endoscopia sem quaisquer sinais de sangramento recente e a colonoscopia com sinais de angiodisplasia. Então, aqui, a causa de sangramento moderado leve desse paciente era a angiodisplasia, que são pequenos pontinhos, assim, que a gente encontra na colonoscopia, né? Pontinhos vermelhos. Se fosse uma doença diverticular, a gente ia encontrar saquinhos, né? Então, é bem diferente uma da outra. Doença diverticular vai ser um saquinho para fora, assim, do intestino, que a gente vai ver esse saquinho e já vai saber que é um divertículo, né? E a angiodisplasia vai ser pontinhos vermelhos, assim. Então, aqui a gente explica para o paciente que ele tem o diagnóstico de angiodisplasia, né? Verbaliza o diagnóstico de angiodisplasia, pergunta se ele sabe o que é, se ele já sabia que tinha isso antes. E aí, vemos o hemograma, vemos se tem alteração, o coagulograma, se tem alteração. Se o paciente estiver em choque, a gente já faz... na verdade, aqui, de qualquer jeito, a gente vai ter que internar o paciente para fazer hidratação parenteral, né? Com soro fisiológico, 0,9%. Se ele estiver em choque, a gente vê o grau de choque. Choque grau 3, a gente pede tipagem sanguínea, né, com prova cruzada, para fazer a reserva de hemoderivados do tipo sanguíneo do paciente. Se for um choque grau 4, a gente já tem que fazer a infusão do hemoderivados com sangue O. Então, assim a gente vai vendo, né, para onde a gente tem que ir e qual conduta a gente deve ter. Então, aqui mesmo seria internar, fazer a reposição volêmica do paciente, né, estabilizar ele e... seria assim, basicamente, essa estação. Vamos ler aqui o checklist. Apresentar-se, lavar as mãos, falar sobre as características do sangramento, a intensidade, perguntar se houve perda de peso, hábito intestinal, mudança do hábito intestinal, comorbidades, medicamentos, história familiar, verbalizou que iria realizar exame físico, aferir a pressão arterial em pé e deitado, permissão para realizar o toque retal, solicitou anoscopia. Então, ó, todo o passo a passo do nosso esqueletinho mental certinho a gente tem aqui, né? Solicitou hemograma, hemoglobina, hematócrito, plaquetas. Aqui eu não falei hematócrito e plaquetas, né? Mas geralmente ele vem junto com o hemograma. Solicitou coagulograma, sim. Prescreveu transfusão de hemácias ou somente transfusão. Prescreveu reposição volêmica com cristalóide. Indicou a EDA, né? Endoscopia digestiva alta, indicou colonoscopia. Indicou colonoscopia. Se indicou, aqui na verdade o revalida não é assim, mas aqui nesse checklist estava falando que se indicasse a colonoscopia antes da endoscopia era checklist negativo, né? Tirava um ponto. Mas o revalida não tem esse problema. Verbalizou o provável diagnóstico etiológico de angiodisplasia ou de sangramento por angiodisplasia. Se você falasse hemorragia digestiva baixa, ia estar incorreto, porque seria muito inespecífico, né? Porque nós temos várias causas de hemorragia digestiva baixa. Então, você tem que investigar a causa desse diagnóstico sindrômico, né? A etiologia do sangramento, que aqui no caso foi angiodisplasia, mas para o revalida eu penso que se for cair hemorragia digestiva baixa, pode cair uma doença diverticular, que é mais frequente na objetiva, esse tema, né? E assim a gente fecha aqui, gente. Belezinha? A gente pode fazer uma outra com uma hemorragia digestiva alta, né? Varicosa, não varicosa, e enfim, pra gente abordar bastante esse tema também, né? Que tá sendo bem falado como provável tema para essa prova de 2021. Então é isso, fiquem com Deus, bons estudos, boa prova, bora aprovar nessa prova e até amanhã. Até amanhã não, até o próximo vídeo.